Bom dia, igreja. Que bom que você está aqui. Meu amigo Douglas, que bom que você está aqui, rapaz. Você e sua esposa. Seja bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente. Também quero dar um bom dia aos nossos irmãos aí da internet. Porventura está nos ouvindo. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Que você receba uma palavra do Senhor na sua vida. Quem sabe aí hoje você tem que se decidir pelo Senhor. Quem sabe aí hoje nós vamos falar aqui de alguns princípios para ser uma igreja que persiste, que não fica pelo caminho. Quem sabe você precisa viver isso na sua vida aí hoje, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos. É uma honra poder estar aqui mais uma vez. Hoje está mais tenso, né? Porque hoje tem uma família sacerdotal aqui na frente, né? Primeira vez, né? Eu vou ministrar. É a primeira vez que a gente vai ministrar a palavra com o pastor aqui, né? Isso. E olha que ele está com uma prancheta ali, um tablet para anotar. Mas amém. Gente, é uma palavra simples. Na verdade, é uma palavra que eu já até ministrei aqui na igreja, que foi a primeira palavra que o Senhor me deu, que eu trouxe aqui na igreja. Eu lembro da Patrícia, que estava aqui, né, Patrícia? Naquele dia, domingo à noite. Tinha mais alguém aqui? Quem aqui, porventura, estava aqui naquele dia? Léo, ali, irmã. A Vivi também, que eu vi aqui, não está mais. Mas é uma palavra simples e é uma palavra que tem até um tema, né? Palavra temática. E o tema dessa palavra é a igreja que permanece, a igreja que subsiste. Nós vamos falar aqui de princípios muito simples, que eu tenho certeza que você já sabe disso. Mas o que eu quero é que isso arda no seu coração nesta manhã. E se você já vive, você possa viver mais ainda. Esses princípios que a gente vai tocar aqui. Eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Os irmãos saberiam me dizer qual é a igreja mais antiga do Brasil? Não vale olhar aí no Google, né? Na internet. Mas existe uma igreja. Vou pedir para Paloma, coloca a foto dessa igreja. Só um minutinho que vai. Não? Tá bom. Então, eu ia mostrar uma foto aqui de uma igreja, que é uma igreja com origem lá no século XVI. Na verdade, é uma igreja até católica. Essa igreja teve origem em 1535, é a igreja de São Cosme e Damião, lá em Pernambuco, Iguaraçu. Ela é considerada a igreja mais antiga do Brasil. Essa igreja, irmãos, é uma igreja física que foi construída com materiais de construção, com cimento, com pedra, com tijolos, com ferro. Mas com as manutenções, essa igreja se manteve de pé até o dia de hoje. Se ela não tivesse tido as manutenções, se não tivesse feito as manutenções nela, com certeza, possivelmente, talvez ela estivesse já em ruínas. Pode ser até que ela estivesse em pé, mas ela possivelmente estaria em ruínas. Aí, ó, essa igreja, 1535, olha quantos anos essa igreja tem. Eu gosto, né, de estrutura assim, mais antiga. E agora falando de nós, igreja espiritual. Que manutenção nós temos feito em nossas vidas para não ficar pelo caminho, para não desistir, para ser essa igreja que subsiste, que caminha, que persevera, que um dia vai morar com o Senhor lá na glória. É preciso fazer essas manutenções? Claro que é.
se você não cuidar de você como igreja, se você não fizer a sua parte, você não vai conseguir permanecer, você não vai conseguir persistir. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 15, versículo 16. É o primeiro texto que a gente vai estar lendo aqui. João 15, 16. Você pode ver aqui, se você não quiser ir abrir a sua Bíblia. Mas João 15, 16 diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e vos designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. Preste atenção nisso. O fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Inclusive, irmãos, teve um pastor aqui na nossa igreja, que é o pastor Guilherme, lá da Igreja Nova Vida do Porto da Pedra, e ele pregou nesse texto. Isso me chamou a atenção, isso ministrou no meu coração, porque ele pregou esse texto. Ele disse que o desafio na nossa vida cristã não é dar frutos, é permanecer dando os frutos. Porque quantos de nós, no início da nossa vida cristã, no início da nossa conversão, tinha aquele vigor, tinha aquela empolgação, gostávamos de estar na igreja, de vir para a igreja, de estar no santuário, mas o tempo foi passando, as situações adversas, as dificuldades, e parece que aquele primeiro amor foi indo. E cadê a empolgação hoje de estar na igreja, de estar no santuário? Então o desafio, nós como igreja, não é só dar frutos, é ter uma vida dando frutos. A gente vai desenvolver isso melhor. Eu tenho um testemunho, e eu acho meu testemunho muito bom. Sabe qual é o meu testemunho? Nunca me desviei do Evangelho. Cresci em uma igreja. Claro que nesse percurso eu sou tão falho quanto qualquer um dos irmãos, quantas dificuldades, quantos desafios, mas nenhum desses desafios me afastaram da presença do meu Deus. Eu fui criado no santuário, eu fui criado na igreja, querendo ou não. Eu ia muitas das vezes para a igreja, minha mãe me levava para a igreja. Então eu nunca me desviei do Evangelho. E com certeza é possível que você conheça pessoas que um dia caminhou com você. Um dia estava no santuário, estava na igreja. Um dia estava até aqui. Ou em outra igreja que você estava anteriormente. E cadê essas pessoas? Onde estão? Por que não permaneceram? Possivelmente essas pessoas tiveram infiltrações. Possivelmente essas pessoas não conseguiram se manter, tiveram infiltrações do inferno e desistiram de estar na igreja, desistiram de estar no santuário e ruíram e ficaram para trás. Mas hoje eu quero começar essa palavra profetizando sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você não vai desistir. Você é a igreja que permanece, você não vai ficar pelo caminho. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Você não vai. Gente, a pior coisa que possa existir é você abandonar os caminhos do Senhor. Porque ou a gente vai morar com o Senhor, ou vou morar com quem? Não existe um outro plano. O plano é o plano único, é o plano A, é morar com o Senhor eternamente. Quantas pessoas, gente, não têm permanecido? E nós estamos vivendo tempos difíceis de permanecer. Não é simples. Tivemos aí pandemias e várias coisas. E você conhece? Alguém conhece alguém aqui que um dia estava no Evangelho, no reino, assim, tempos não tão longos, mas tempos recentes? Cadê essas pessoas? Cadê? Aproveita e fala aí no seu coração. Se você tem contato com essa pessoa, faz um contato com ela.
Se você faz um contato com essa pessoa, tenta puxar essa pessoa de novo. Oh Deus, aleluia. Então hoje, irmãos, eu gostaria de compartilhar 5 atitudes, 5 princípios, que se nós vivermos, se nós colocarmos em prática, com certeza, se isso estiver ardendo dentro de nós, isso já foi ministrado aqui no culto das 8 pelo diácono Tiago, algumas coisas que ele falou, nós não vamos ficar pelo caminho, nós vamos ser essa igreja que permanece. E o nosso destino final é morar lá na glória com o Senhor, porque Ele nos prometeu que ia preparar uma morada. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse essas moradas, eu teria dito a vocês. Ele disse, eu vou preparar lugar. O Senhor está preparando uma morada para você, uma mansão celestial. Aleluia, glória a Deus. Então, primeira atitude de uma igreja que permanece: fazer o que a igreja primitiva fazia. Fazer o que a igreja mais poderosa aqui, os irmãos concordam comigo que a igreja primitiva era a mais poderosa? Tinha os pastores mais tops, tinha os homens que andaram com o Senhor, que conheceram o Senhor na intimidade. O que eles fizeram? Eles não abandonaram a palavra de Deus. A gente vai ler um texto que está falando sobre isso. E aí eu te pergunto, como é que está o seu amor pela palavra de Deus? Como é que está o seu amor pela palavra de Deus? Tiago leu um texto aqui hoje, ele falou que usou 8 minutos para ler a Bíblia. Quantos de nós passamos o dia inteiro, que tem 24 horas, e não conseguimos às vezes ler apenas um capítulo da Bíblia? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como Ele disse, Deus deu 24 horas no dia. Será que a gente não pode? Eu quero que você reflita isso hoje. Eu quero que, se você já está fazendo, eu creio que você já está, porque aqui tem uma igreja que ora, aqui tem uma igreja que é incentivada a ler a Bíblia, é uma igreja que é incentivada a buscar o Senhor. Eu tenho certeza que você já faz isso, mas você pode melhorar ainda mais. Quanto mais tempo com o Senhor. Irmãos, eu acho que está calor, porque tem uns irmãos se abanando lá. Se alguém puder dar uma melhorada aí nesse ar. Queridos, a palavra de Deus é o manual do fabricante nas suas mãos. Alguém disse, a palavra de Deus, a palavra é a mente de Deus, a Bíblia, as Escrituras, a palavra dele, é a mente de Deus em suas mãos. Você prestou atenção que tesouro, que maravilha você tem nas suas mãos? Faça bom proveito dela. Aqui tem tudo que você precisa. Coloca lá, Atos 6, versículo 1, Paloma. Atos 6, 1 diz: naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, versículo 2, os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade, os discípulos, e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 3, por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse versículo 3. Qual era a tarefa que esses homens, esses 7 homens iam fazer? Distribuir alimentos. Qual era o requisito para esses homens? Uma tarefa aparentemente simples: ser cheio do Espírito Santo.
Eu quero te dizer uma coisa, para você estar no santuário ativo, trabalhando, nem que seja uma tarefa simples, nem que seja uma limpeza de alguma coisa, você precisa estar cheio do Espírito Santo, senão você vai acabar reclamando. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, se encha. E como se encher se não buscar? E como se encher se não tiver um devocional, se não tiver leitura da Bíblia? Cristão precisa conservar isso na sua vida. Versículo 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ministério da palavra. Então nesse texto, irmãos, está havendo uma discussão entre dois grupos: os helenistas, que eram os judeus que falavam grego, né? E os hebreus, que eram os judeus que falavam hebraico. Eles estavam lá discutindo, porque as viúvas desses helenistas estavam sendo esquecidas. Aí o que os apóstolos fizeram? Convocaram uma reunião e decidiram que iriam escolher outras pessoas para fazer isso. Por quê? Eles precisavam se dedicar à palavra, à meditação das Escrituras. Mais uma vez eu te pergunto, que valor você tem dado à palavra de Deus na sua vida? O seu culto doméstico, coisa que a gente fala aqui sempre, tem conseguido fazer? Não é tão simples. Para mim, que fui criado assim, talvez seja mais simples, mas mesmo para mim não é tão simples. Mas você precisa dar o seu jeito. E aí eu jogo a responsabilidade para você, homem sacerdote. É responsabilidade sua, sacerdote, levar a sua família a buscar ao Senhor, levar a sua família. Tem hora que eu chego lá em casa e falo: vai parar tudo, para tudo agora, desliga e vamos fazer o nosso culto. Porque se deixar solto não vai ser feito. Se deixar solto não vai ser feito. Então é nossa responsabilidade, homem sacerdote, fazer o nosso culto doméstico, ensinar as crianças nos caminhos que elas devem andar. Eu costumo dizer: os meus filhos não vão se desfiar dos caminhos do Senhor, do Evangelho. Eu falo isso, eu profetizo isso. E eles não poderão dizer: meu pai não lê a Bíblia comigo. Eles jamais vão dizer isso. Eu lavo as minhas mãos em relação a isso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos anima. Será muito difícil permanecer se não tivermos alicerçado, fincado nas palavras. Quantas vezes nós pedimos avivamento? E eu creio que avivamento é amarmos a palavra de Deus, é termos fome e sede da palavra de Deus. Isso é avivamento. Então, se você quer ser uma igreja que permanece, essa é a primeira atitude: se dedicar à palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Você já ama, mas saia daqui hoje ardendo por amar mais a palavra de Deus na sua vida. Aleluia. Segunda atitude de uma igreja que permanece: para sermos uma igreja que permanece, precisamos ser uma comunidade que se importa uns com os outros. Os irmãos ouviram? Para ser uma igreja que permanece, precisamos ser uma comunidade que se importa uns com os outros. Ninguém aqui do nosso meio não vai deixar de ser assistido. Todos aqui precisam ser assistidos. Todos. Aqui nesse texto que a gente acabou de ler, parte daquela comunidade estava sendo esquecida, as viúvas. Como nós vamos esquecer um dos outros aqui nesse santuário, nessa igreja? Não se esqueça. Se você está dando falta do seu irmão, ligue para ele, faça a sua parte. Ontem mesmo, no final do dia, eles não vieram, infelizmente, mas eu lembrei de 2 pessoas que não têm vindo e convidei. Eles não estão aqui, mas eu fiz a minha parte. Você também pode fazer a sua parte. Por que não no final do seu sábado você lembrar: poxa, amanhã tem culto. Eu não vou sair muito daqui, né? Perdão, foi mal. Amanhã tem culto. Vamos para a igreja, vamos para o santuário. Faça a sua parte. Nós queremos encher isso aqui. E como o pastor tem dito, depende de nós, depende da igreja. Faça uma reflexão aí agora, você mesmo. Você tem se portado com seu irmão?
Verdadeiramente nós temos sido uma comunidade que se importa uns com os outros? Faça uma reflexão aí. Porque, irmãos, uma das funções da igreja é essa. A igreja tem outras funções, mas uma das funções é essa, é ser comunidade, é ter tudo em comum, como essa igreja que tinha. Irmãos, é inaceitável a gente ter pessoas do nosso meio e a gente não ajudar. Essa ajuda pode ser com conselhos, com orações. Essa ajuda pode ser uma ajuda espiritual, claro, mas é só isso? É só isso? Não. Se um irmão estiver precisando de alguma coisa, tem um irmão aqui no nosso meio, que ele tem precisado de algumas coisas. Inclusive ele está até aqui, não vou citar o nome dele, claro, nem vou dar dica de quem é. Tem uns homens aí de coragem que têm chegado junto comigo, e a gente tem assistido esse irmão de alguma maneira. Isso é ser comunidade. Se realmente tiver alguém no nosso meio com a necessidade, talvez precisando de uma cesta básica, talvez precisando de uma conta de luz ser paga, porque vai cortar. Se realmente tiver necessidade, por que não ajudarmos? Mas glória a Deus, porque essa igreja é uma igreja que ajuda. Quando a gente levanta aqui as campanhas, não fica faltando nada, essa igreja ajuda. Glória a Deus. Oh Deus, tomara que ninguém precise, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que os próximos anos serão os melhores anos da sua vida. Você não vai precisar de nada, mas se você precisar, conte com essa igreja, porque essa é a função da igreja, ser uma comunidade que se ajudam. Olha o que acontecia com essa comunidade dessa igreja mais poderosa da terra. Atos 2:45. Colocou, Paulo? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partia pão de casa em casa e tomava as suas refeições, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles iam fazendo isso, o que acontecia? O Senhor lhes ia acrescentando os que iam sendo salvos. Enquanto ele estava vivendo esse espírito de comunidade, o Senhor ia estar adicionando membro. Isso é ser comunidade, isso é ser uma igreja que permanece. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a segunda atitude de uma igreja que permanece: ser uma comunidade, ajudar uns aos outros. Terceira atitude de uma igreja que permanece é aquela que ora. Isso já foi ministrado aqui. Coloca aí 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Como está a sua vida de oração? Precisa melhorar a sua vida de oração? Eu queria que você lesse comigo. Igreja, você pode ler aqui comigo? O que está dizendo aqui? Nunca deixem de orar. Eu fui buscar uma definição para essa palavra nunca, e uma das definições que eu achei foi a seguinte: em nenhuma circunstância. Não é isso, Marcos? Em nenhuma circunstância. E eu gostei dessa definição, porque é natural quando as coisas estão meio difíceis, quando as coisas estão apertadas. Qual é o natural? Se esconder, se isolar. Não quero estar junto com ninguém, não tem forças nem para orar. Isso é natural acontecer, mas o que está dizendo ali? Nunca. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses: olha, vocês podem estar passando o que for, o vento que for, vocês nunca parem de orar, nunca cessem de orar. A oração, irmãos, é o combustível da vida do cristão. A oração é o combustível da igreja que permanece. Tem um ditado que diz, né? Pouca oração, pouca unção. Mais oração, mais unção. Preste atenção nisso. As vitórias na minha vida e na sua vida só serão alcançadas pela insistência
insistência na oração. Você pescou isso? Por que então você não deu um glória a Deus? As vitórias na sua vida não vai ser, muitas delas, nem um estalar de dedos, nem uma simples oração. Deus ouve, claro, mas você deve insistir. Sabe por quê? Quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, 7, o que está escrito ali? Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Olha a insistência, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos os que batem a porta se abre. Insiste na sua oração. Está demorando? Não chegou ainda? Continue, insista. Vai desistir? Não vai. Você não é daqueles que desiste. Não desiste, pelo amor de Deus, insista. É o que diz também lá em Mateus 18, versículo 18. Diz lá: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, Deus só vai agir na igreja, na terra, se a igreja orar. Parece estranho isso, né? Mas Deus só vai abrir a porta para a sua vida se você orar. Deus só vai te curar se você orar. Parece estranho. Salmo 115, versículo 16 diz o seguinte: olha que tremendo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra é de quem? É dos filhos dos homens. A terra é sua, você tem que tomar posse, você tem que orar. Não deixe de orar. Aumente seu tempo de oração. Diga aí para o seu irmão: você precisa orar. Fala aí, Patrícia. Você precisa orar. Eduardo, você precisa orar. Irmão Mário, você precisa orar. Luiz, ore mais, que Deus vai derramar muita graça lá sobre a sua vida, lá naquele sertão. Você precisa orar. Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? Um homem poderoso em oração. John Wesley era um cristão metodista, era da Inglaterra, da Grã-Bretanha. John Wesley descobriu que a igreja de sua época tinha esquecido: a oração libera o poder de Deus. A oração libera o poder de Deus. Glória a Deus. Ele chamou a oração de os grandes meios de aproximar-se de Deus, e seguiu acreditando que a oração persistente, é o que a gente acabou de ler nas escrituras, pode ser o primeiro passo necessário para mover a mão de Deus. Para ele, a ausência de oração era a causa mais comum de aridez espiritual. Que verdade! Que verdade! Às vezes a gente não está bem, está mal. Às vezes a gente acorda não tão bem. Já teve essa experiência na sua vida? Entrou no seu quarto, você não estava bem, começou a orar, dobrou os seus joelhos. Como é que você saiu do seu quarto? Pior? Cadê a aridez? Foi embora, porque você orou. Continue orando, igreja. Continue orando. Quantas horas John Wesley orava por dia? Ele tinha a convicção que precisava se dedicar pelo menos 2 horas por dia à oração pessoal, e fez da oração a marca registrada do seu movimento. 2 frases de John Wesley: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Uma outra frase de John Wesley: eu me coloco em chamas, e o povo vem me ver queimar. Eu me coloco em chamas aqui nesse altar, e o povo vem me ver queimar, e queima junto comigo. Vamos queimar, igreja.
Às vezes nós que estamos aqui em cima, ou que estamos de um louvor, aí num louvor aí embaixo, tem irmãos que estão fruindo, que estão cantando, que estão louvando, que estão lá adorando. Mas a gente percebe que às vezes tem irmãos que não conseguem. Se esforce, vem com essa expectativa para a igreja. Eu não vou para mais um culto. Eu vou hoje para adorar o meu Deus. Eu vou hoje para ser tocado por Ele. Eu vou hoje para ser ministrado por Ele. Eu vou hoje porque eu quero que minha vida melhore, mude. Como eu já disse em outras palavras, você não vai gravar tudo que eu falei, que Tiago falou, que o pastor fala, não vai, mas às vezes uma palavra é uma resposta de Deus para a sua vida e vira a chave na sua vida, uma palavra, um versículo. Irmãos, não tem outro jeito para o cristão precisa orar. Eu fui pesquisar aqui na Bíblia. Eu falei de um personagem extra Bíblia, né, que é John Wesley, mas eu fui pesquisar na Bíblia a história de um homem que teve uma experiência de oração. O irmão Jabes. Quem é que conhece? O irmão Jabes? Pastor? Abra lá a sua Bíblia, em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Diz lá no versículo 9: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel, e ele disse na sua oração: como seria bom que o Senhor me abençoasse. Ele pediu a bênção na sua oração. Você pode pedir a bênção de Deus sobre a sua vida na oração. E ele continuou: que expandisse meu território. Você pode pedir sim, que Deus te dê mais provisões, por que não? E ele disse: ser comigo. Ele pediu a presença de Deus em tudo que eu fizer, e guardando-me de todo o mal e aflição. E o que aconteceu? Deus atendeu o seu pedido. Final do versículo 10. Irmãos, quem era Jabes? Talvez você não conheça, porque é um personagem que só tem 2 versículos que fala na Bíblia desse. Apenas esses 2 versículos. Não se fala muito dele, mas a gente, lendo aqui um pouquinho antes, a gente vê que Jabes era da tribo de Judá. Qual era o significado da tribo de Judá? Era louvor, era adoração. Os músicos sabem bem sobre isso. É exaltação. Mas o nome dele não condizia nada com o nome da sua tribo. Porque o nome de Jabes era o que causa sofrimento. O significado do nome de Jabes era esse: o que causa sofrimento. Por que ele tinha esse nome, irmãos? Porque, como a gente leu, no seu nascimento ele causou muitas dores para sua mãe. Pensa aqui comigo. Imagina como esse menino cresceu. Será que essa criança tinha alguma deficiência? A Bíblia não diz, mas a gente pode pensar. Imagina como era o psicológico desse garoto. Pode ter sido zombado, sei lá, pelos primos. Pode ter sofrido bullying. Irmãos, naquela época, não é isso, pastor? Naquela época, o nome de uma pessoa era um decreto na vida da pessoa. Não é isso? Esse menino tinha um decreto de derrota na vida dele. Ele tinha tudo para dar errado. Agora esse menino cresce, já é um homem, não é mais um menino. Imagina o fardo. Afinal de contas, ele trouxe. Com certeza alguém contou para ele o que aconteceu. Ele trouxe muitas dores para sua mãe. Irmãos, o que fez Jabes? Jabes deixou os traumas nortear a sua vida, o seu futuro, o seu destino. Ele fez isso? Ele deixou? Não. O que ele fez? Ele se posicionou. Como? Em oração. E você e eu, diante dos traumas, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos problemas, e diga de passagem quantos problemas. Eu tenho vivido uns dias difíceis. Eu estou com um irmão
Um dos meus irmãos mais velhos está mais de 10 dias entubado. E o quadro dele só está piorando. A notícia que eu tive ontem é que ele agora está fazendo diálise. Meu rim já não está mais funcionando. Minha mãe de 91 anos, eu ligo para ela e ela fala: meu coração está partido, meu filho. Coração de mãe, não quer perder nenhum filho. E ela fala: eu prefiro que eu morra, que eu vá. É natural, né? É natural o filho enterrar o pai, não o pai o filho. É natural. Irmãos, eu creio que Jabes, nas suas orações, ora para o meu irmão, porque se Deus ressuscitou Lázaro, que já estava 3 dias morto, meu irmão nem morreu ainda, ele está com o coração ainda batendo. Por que Deus não pode? Deus pode todas as coisas, mas a minha oração não tem sido, Senhor, faça a sua vontade. Se ele ainda não estava preparado para se encontrar com o Senhor, que o Senhor possa lá, eu não sei se o consciente dele, eu não sei como é que funciona isso, mas que o Senhor possa lá ministrar no coração dele, e possa preparar, que dá aquela agonia, a gente espera a notícia ruim, ao mesmo tempo está crendo em uma provisão de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida que Jabes foi mencionado aqui na Bíblia, não pelo seu sofrimento, mas pela sua vida de oração, pelo seu posicionamento diante do Senhor. Jabes orou e Deus mudou a sua sorte, mudou o seu destino. Eu quero que você diga aí para o seu irmão agora: se você orar, Deus vai mudar a sua sorte, o seu destino. Diga isso aí para o seu irmão. Aliás, melhor essa frase, diz o seguinte: você já está orando e Deus já está mudando o seu destino, a sua sorte. Diga isso para o seu vizinho, tome posse disso. Saia daqui hoje com o seu coração aquecido. Saia daqui hoje com o seu coração aquecido. Eu creio que uma das missões nossas, daqueles que estão aqui pregando, é fazer o seu coração aquecer, é fazer você amar mais a Deus, é fazer você ter um relacionamento melhor com Ele, um compromisso maior com Ele. É sacrifício, como o Tiago falou, não é dores. Servir a Deus não é sofrimento, mas muitas das vezes é sacrifício. Você precisa fazer a sua parte. A pessoa mais interessada em mudar a sua vida e te transformar é o próprio Deus, mas isso é automático? Não, Patrícia. Você tem que fazer a sua parte, isso não é automático. Então, se você está orando, continue. Melhore, ore mais. Então, essa é a terceira atitude. Quarta atitude, só falta mais 2. Quarta atitude, uma igreja que permanece, que persiste, é aquela que dá frutos. Isso é muito importante, igreja. Presta atenção. O não dar frutos, o não permanecer dando fruto, como naquele primeiro texto que a gente leu, João 15, versículo 16, é perigoso. Por que é perigoso? Vamos ver isso. Mateus 21, 18. Pode abrir a sua Bíblia aí. Mateus 21, versículo 18 diz: você vai ver que o não dar frutos é perigoso. Deixa eu pegar mais um pouco. Irmão Dorival, um pouquinho de água. Diz lá, versículo 18: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve o quê? Teve fome. E encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos. Mas ele encontrou o que na figueira? Só folhas. Então ele disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem,
poderão fazer o mesmo que eu fiz com essa figueira e muito mais. Poderão dizer até a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que me pedirem em oração. Interessante que aqui, a gente lendo aqui o capítulo anterior, né, os trechos anteriores, Jesus estava em Jerusalém, fazendo muitos milagres, curando, libertando. Inclusive ele entrou no templo e estava fazendo do templo dele, do santuário, um comércio. E ele entrou ali e expulsou todos dali e disse: não, a minha casa é casa de oração, não é lugar de comércio. Terminou o dia, Jesus foi para Betânia. No dia seguinte, Jesus volta de Betânia. E diz aqui, como a gente leu, no meio do caminho ele encontrou uma figueira. E ele teve fome. E ele foi buscar o fruto naquela figueira. E o que ele encontrou? Só folhas. É o seguinte, eu fui estudar sobre isso. Irmãos, naquela região, a figueira, para estar bonita daquela maneira, para ter folhas, para estar linda daquela maneira, ela tinha que ter obrigatoriamente frutos. Primeiro ela dava frutos, ela brotava o fruto, para depois as folhas virem, crescerem, ficaram bonitas. E Jesus viu aquela figueira e cadê o fruto? Só tinha a folha. 2 pontos interessantes aqui. Até aquele momento Jesus nunca tinha amaldiçoado nada. Ele estava curando, libertando, multiplicando pães, peixe, mas nunca tinha libertado nada. Outra coisa, outro ponto interessante: por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Uma árvore, ela dá fruto o tempo inteiro? Dá, Fred? Um pé de laranja vai dar laranja o tempo inteiro? Um pé de manga? Então por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Irmãos, é como eu disse, aquela figueira tinha que ter frutos. E ela só tinha folhas. E aí então o Senhor trouxe um recado para aquele povo, e está trazendo um recado para nós aqui hoje. Não podemos viver só de aparência, precisamos dar frutos. Porque se nós vivermos só de aparência, uma hora vai secar. Porque muitas pessoas hoje não estão no santuário, não estão no reino. As pessoas até davam muitos frutos quando se converteram e hoje não dão mais. Viver de aparência, esquece isso. Seja o que você é, rasgue o seu coração, fale no seu neve, tenha um discipulador, converse com alguém, fale, não guarde as coisas, pelo amor de Deus, seja transparente, ter frutos. Reflita um pouquinho sobre isso. Eu estou dando frutos? Daí é o que eu falei, o perigo da gente não dar frutos. É certo que uma hora a gente vai acabar secando. Então esse é um outro princípio de ser uma igreja que permanece, dar frutos. Deus te chamou para dar frutos. Crie oportunidades. Está em uma fila, está em um lugar, está atendendo alguém. Procure uma oportunidade para você ser bênção na vida daquela pessoa, ter frutos. Pense, reflita um pouquinho, como é que está a sua vida? Eu tenho dado frutos, não deixemos de dar frutos. E a quinta, irmãos, e a última atitude de uma igreja que permanece, é aquela que perdoa. Isso aqui é importante demais. Sua vida espiritual depende de você perdoar. Mas, se eu não perdoarmos, tenho uma notícia para te dar: não seremos perdoados. Quem está falando isso sou eu, Paulo?
Não, nas Escrituras. Mateus 6,14. Perdoa. Não deixa nenhuma pendência na sua vida, não. Faça uma reflexão aí agora. Talvez é uma besteirinha, mas essa besteirinha está deixando o outro mal. Essa besteirinha prendeu a vida do outro. Perdoa, pelo amor de Deus. Senão você não vai conseguir ser essa igreja que permanece. Perdoa. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 6,14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, o que vai acontecer? Seu Pai não perdoará os seus pecados. Forte. Então, irmãos, pelo amor de Deus, não pode haver entre nós falta de perdão, isso é muito sério. O perdão de Deus para as nossas vidas está condicionado a perdoarmos o nosso irmão. Entendeu isso? O perdão de Deus para a sua vida está condicionado a você perdoar o seu irmão. Nem a sua oferta será aceita diante do altar se você tiver alguma pendência com o seu irmão. Não é isso que diz também as Escrituras, de Mateus 5,23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de alguém, de que alguém tem algo contra você, faça o quê? Deixe sua oferta ali no altar, vai reconciliar-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Por favor, irmãos, vamos ser uma comunidade que se perdoa. Ninguém pode ficar magoado com ninguém. Nós somos falhos e estamos sujeitos até a magoar uns os outros. Às vezes, por você não falar, imagina você passar pela rua e praticamente esbarrar com o pastor e ele, sei lá, não falar com você. Um exemplo. Isso é muito difícil acontecer, né? Porque o pastor fala com todo mundo. Mas imagina se isso acontecer. Você vai criar alguma coisa no seu coração? Não deixa essas besteirinhas fazer parte da sua vida. Nós não somos mais meninos espirituais. Aleluia. O pastor, né, e todos nós, tanto a liderança da igreja quanto o membro, nós queremos ver crescimento aqui na nossa igreja. Nós queremos ver esses bancos. Mas glória a Deus que você veio hoje. A igreja está bem concorrida. Glória a Deus que você se esforçou, rompeu e está aqui hoje. Mas eu creio, se nós colocarmos esses 5 itens que a gente falou aqui, princípios, que é se dedicar à palavra de Deus, que é ser uma igreja que perdoa, que ora, é ser uma igreja ativa no sentido de evangelizar, de convidar pessoas para a igreja, de convidar pessoas para o Seu a neve, nós vamos crescer, nós vamos em nome de Jesus experimentar o crescimento deste lugar. Aleluia. Vou chamar aqui os músicos. Irmãos, diante de tudo isso que nós falamos aqui, qual a aplicação prática de tudo isso? Talvez você me diga: Paulo, eu preciso de ajuda em algum desses itens. Eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo perdoar. Estou com uma situação e não consigo perdoar. Eu gostaria de te fazer um convite. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de você ser tocado. Altar é lugar de você se rasgar diante do Senhor. Se alguém quiser vir aqui na frente, eu vou pedir o pastor para fazer uma oração pela sua vida. Alguém que está precisando desse toque de Deus e em alguma dessas áreas que eu falei ainda precisa de melhorar. Tem alguém que quer vir aqui para o altar, para a gente orar, para o pastor orar pela sua vida? Se coloque de pé. Eu quero te dizer que a sua mudança começa hoje, se você quiser.
rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, peço que tua presença aumente. Vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você que está aí em casa, nos assistindo, se alguma dessas atitudes está pendente aí na sua vida, se você precisa perdoar alguém, se você não está conseguindo levar uma vida de compromisso com Deus, se você tem tanto tempo que você nem lê mais a Bíblia, você pode fazer uma oração aí agora, e o Senhor pode restaurar a sua vida aí agora, hoje. Ele pode trazer despertamento para a sua vida aí hoje, em nome de Jesus. Alguém aqui quer receber alguma oração? Oh Jesus, tem alguém aqui no nosso meio que ainda não se decidiu pelo Senhor, que está afastado do Evangelho? Essa é a sua oportunidade.